Boa noite. No momento em que a pandemia de Covid-19 ganha escala no Brasil, uma informação divulgada hoje pelo Ministério da Saúde revisa a história da chegada do novo coronavírus ao país. Uma investigação concluiu que o paciente zero não foi um homem que veio da Itália para São Paulo em fevereiro, e sim uma mulher idosa que morreu em Minas Gerais um mês antes. Portanto, o vírus está por aqui há mais tempo do que se imaginava. A análise dos números mais recentes da epidemia no Brasil. O país já registra mais de 300 mortes por Covid-19. Diante da falta de máscaras no mercado, o ministro da Saúde sugere o uso de modelos fabricados pela população. Faça a sua mesmo e faça as medidas de higiene. Na economia, o governo finalmente publica a lei que cria auxílio para os informais. Cronograma de pagamento ainda não tem. E detalhes da medida provisória que permite reduzir jornada e salário, agora com compensação para o trabalhador. Assunto para Carlos Alberto Sardenberg. Você vai ver também, presidente da Comissão Europeia fala em plano inédito para reconstruir a economia do bloco. O relatório da ONU estima que até 25 milhões de empregos poderiam ser perdidos em todo o mundo por causa da pandemia. Nos Estados Unidos, disparam os pedidos de seguro-desemprego. Foi a pior semana em 38 anos. E o mutirão de alunos do Senai para consertar respiradores quebrados. Problemas que vão desde um simples problema até problemas onde vai custar uma peça alguns milhares de reais. Começamos atualizando números, já são mais de 324 os mortos por Covid-19 no Brasil e o número é sempre daquele jeito que a gente diz. Aquele é o oficial do Ministério da Saúde e esses 25 foram registrados por secretarias estaduais, ainda não estão nesse cômputo, por isso o total 324. Segundo o Ministério da Saúde, de ontem para hoje foram registrados 58 óbitos por Covid-19. Mas depois dessa divulgação, secretarias estaduais confirmaram outros 25. Na segunda-feira, portanto, há apenas 3 dias, foram 23, o que significa um salto de 152%. Infelizmente, a expectativa é de aceleração nesse ritmo, porque o estado de São Paulo tem, no momento, fora dessa contagem que a gente acabou de mostrar, 20 testes positivos de pessoas que morreram. E aqui são testes negativos e, como a gente vê, do lado de lá, há mais de 100 óbitos, porque o total são esses 201, que ainda aguardam o resultado de exames. Agora, falando no número de casos notificados, eles são quase 8 mil, um aumento de 1.000 casos em um dia. No mundo, hoje foi rompida a marca de 1 milhão de casos de Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Os mortos são mais de 50 mil. E o Ministério da Saúde informou que, durante a investigação de mortes suspeitas de relação com Covid-19, acabou descobrindo que o novo coronavírus chegou ao Brasil em janeiro e não em fevereiro, como se imaginava até agora. O repórter Fernando Rego Barros acompanhou essa entrevista coletiva e vai nos fazer um relato agora, ao vivo de Brasília. Boa noite, Fernando. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. O secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson de Oliveira, disse que esse primeiro caso foi registrado em janeiro. Na coletiva, ele não deu detalhes, mas nós apuramos depois com o Ministério da Saúde e se trata de uma paciente de 75 anos de Minas que foi internada e morreu no dia 23 de janeiro. Vamos ouvir a explicação do secretário. Que nós estamos fazendo investigações de casos internados, muitos desses casos estão com material colhido e nós tivemos, a partir de investigação retrospectiva, a identificação do primeiro caso confirmado, ele é da semana epidemiológica 4, do dia 23 de janeiro. Então, a partir de investigação de casos, a gente identificou. Isso agora para demonstrar que as equipes nos estados estão investigando, encerrando os casos, tanto é que a gente identifica, ou seja, havia circulação inicial de casos já no final de janeiro de 2020 no Brasil, com um caso importado, obviamente.
Até então, o primeiro caso do novo coronavírus positivo tinha sido anunciado em 26 de fevereiro. Um homem de 61 anos, de São Paulo, que esteve na Itália. Felizmente, ele se curou da doença. Na época dessa confirmação, já havia aqui no Brasil outros 20 casos em investigação, Renata. Fernando, nessa entrevista coletiva de hoje, o próprio ministro da Saúde voltou a falar daquele cadastro de médicos para atuar no enfrentamento da pandemia. Sim, Renata, esse cadastro foi anunciado há alguns dias, mas a portaria regularizando saiu hoje no Diário Oficial da União. A ideia é ter uma relação de médicos e outros profissionais da saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos, para reforçar o atendimento em algum estado que esteja precisando de mais pessoal. O ministro esclareceu que, em princípio, espera contar com profissionais que estejam dispostos a ir para outros estados, sem necessidade de uma convocação obrigatória. Nós abrimos um cadastro de profissionais para que, se necessitar, se eles têm disponibilidade de falar, olha, eu sou aqui de Mato Grosso do Sul, sou médico, sou intensivista e tenho disponibilidade de sair daqui a qualquer hora para atender em Santa Catarina, para atender no Rio. Nós estamos começando a construir com aqueles que têm disponibilidade, com aqueles que querem enfrentar de peito aberto e irem para os estados para reforçar equipes médicas no Brasil. Nós não vamos ter uma epidemia ao mesmo tempo em todo o território nacional. Então a gente pode precisar levar médicos e enfermeiros de um estado para outro. Mas o ministro Luiz Henrique Mandetta disse que, se houver necessidade de uma convocação dos profissionais da saúde, o governo poderá convocar, sim, mas que, por enquanto, isso não é necessário. Renata? Muito obrigada, Fernando. Em entrevista no início da noite à Rádio Jovem Pan, Jair Bolsonaro disse que ele e Luiz Henrique Mandetta andam, abre aspas, se bicando há algum tempo, fecha aspas. O presidente disse que não vai demitir ninguém no meio da guerra, mas que o ministro teria extrapolado sabendo que existe uma hierarquia. Segundo Bolsonaro, não se trata de ameaça e, se o ministro se sair bem, sem problema. Mas acrescentou que nenhum ministro é indemissível. Bolsonaro afirmou ainda que Mandetta deveria ouvir mais o presidente da República, que está faltando um pouco mais de humildade para conduzir o Brasil neste momento. Mas que Mandetta é necessário para que o país vença a batalha com o menor número possível de mortes. Uma das grandes questões que o poder público, em todas as esferas, tem que lidar nesse momento é a falta de equipamentos de proteção para os profissionais da saúde. Tem gargalo no mercado externo e interno. Está muito difícil importar e o que é produzido aqui nem sempre consegue chegar ao destino final e aos mais interessados. Não tinha máscara N95 disponível nem para plantonista do PA. Nos consultórios médicos raramente tem álcool, frequentemente também falta sabão. O grande problema são os aventais, que não são impermeáveis. A falta de capacete com visor de vidro para proteção de gotículas. Por favor, o hospital está abandonado. Ontem ocorreram intubações em que o profissional não estava usando óculos de proteção e algumas vezes até sem N95. Esses depoimentos chegaram ao Sindicato dos Médicos de São Paulo. Denúncias de falta de equipamento de proteção individual. Desde o dia 17 de março, quando esse canal foi aberto, o sindicato já recebeu 81 queixas sobre esse problema específico. Nós estamos num momento no Brasil de crescimento exponencial de casos, mas nossa situação tende a piorar nas próximas semanas e já está faltando equipamento de proteção. Neste momento é muito sério e muito grave. Entre os relatos, o que mais falta é a máscara chamada N95. E tem pouca quantidade lá dentro, nos hospitais e unidades de saúde, porque o consumo desse equipamento de proteção aqui fora, entre as pessoas comuns, aumentou muito. Esse é um dos gargalos que a associação que representa a indústria fabricante encontrou. O Brasil consome, em média, 15 milhões de máscaras N95 por mês, mas só 10% atendia ao setor hospitalar. Havia folga para suprir a demanda que cresceu com a expansão do coronavírus, mas ninguém contou com o desespero da população que comprou em massa e fez esgotar o produto das prateleiras. Uma permissão emergencial aumentou de 3 para 27 o número de empresas habilitadas a produzir a N95 para a área médica. Mas agora, o problema é conectar quem vende com quem precisa comprar. É um problema logístico, porque só fazem 2 semanas, uma semana e meia até,
que elas passaram a poder fornecer para os hospitais. Então ainda falta as ligações que existiam normalmente. Uma indústria que fornece normalmente para outra tem ligações comerciais. Essas ligações comerciais só tem 1 semana e meia que começaram a ser feitas. O Ministério da Saúde fechou até agora 12 contratos para a compra de equipamentos de proteção individual no valor de 61 milhões de reais. O ministro disse que os estados já receberam 40 milhões de itens e que novos vão chegar nos próximos dias. Também aguardamos para 30 dias de 200 milhões de unidades. Vamos ver que vai se comportar. Questionado se o governo não poderia ter se antecipado ao problema e comprado mais material, o ministro voltou os olhos para o mercado externo. Repetiu que o principal fornecedor do mundo, a China, interrompeu a venda no início da pandemia por lá e que isso provocou a redução drástica de fornecimento. Ela produz mais de 90% dos equipamentos que são adquiridos no mundo. O mercado global aguarde até que a questão de 15, 16 dias ela volta a abrir o mercado. Não se constrói uma indústria com matéria-prima, máquinas e rodagem com 15 dias, com 20 dias, com 30 dias. Às vezes isso leva um bom tempo para se fazer. Para essa especialista, crises desse porte trazem problemas ao mercado que não são contornáveis com a mesma velocidade da pandemia. As situações que vão compor a oferta, elas demandam uma reprogramação na lógica de produção desses fornecedores, uma realocação dos fatores de produção, capital e trabalho, obtenção de novos recursos, ter contratos seguros de que eles podem expandir a produção e realmente ela vai ser absorvida. A gente está numa situação que é um pouco um grande nevoeiro, em que oferta e demanda estão tateando no escuro e não conseguem se encontrar. Quem trabalha na linha de frente não vê a hora desse encontro acontecer. A gente tem que ter equipamento de proteção, que nesse caso não é só individual, porque ele protege não só a pessoa que usa, mas o conjunto da sociedade. O ministro da Saúde voltou a sugerir que as pessoas usem máscaras caseiras. A página do Ministério na internet tem dicas para a fabricação. A imagem é comum em países da Ásia. Ao menor sintoma de um simples resfriado, as pessoas saem às ruas usando máscaras. A orientação da Organização Mundial da Saúde na pandemia do coronavírus é que só profissionais que trabalhem em hospitais, cuidadores de idosos e pessoas com a Covid-19 usem máscaras. Mas, nesta quinta-feira, o ministro Luiz Henrique Mandetta sugeriu que todas as pessoas, mesmo sem sintomas, usem máscaras quando tiverem que sair de casa. Como as máscaras cirúrgicas estão em falta no mercado, ele indica máscaras caseiras, de pano, para a população em geral. Quem está em comunidade é a coisa mais simples de se fazer, faça a sua mesmo. E faça as medidas de higiene. Nós estamos falando de perdigoto, de gotícula. Quando você põe uma barreira, você já não elimina a gotícula. E se vem de lá para cá, ela segura também como barreira. Se ela ficar úmida, ela tem que ser trocada. Então, cada 1 hora, 2 horas, você tem que trocar. É o mesmo tempo que você tem que trocar a de papel também. Então, o que é hospitalar? Deixar para o hospital. E o que é comunitário? Você ter essa opção que você pode usar muito bem, fazer a proteção muito bem e deixar e colaborar para que o sistema possa ter seu ponto de equilíbrio. O Ministério da Saúde divulgou na noite desta quinta-feira na internet orientações de como produzir um modelo simples, um aliado no combate à propagação do coronavírus. Todas as dicas estão aqui. Para ser eficaz, a máscara precisa ter algumas especificações. Uma delas é o tamanho certo para cobrir bem a boca e o nariz, sem deixar espaço nas laterais do rosto. O tecido recomendado pode ser algodão, tricoline ou o TNT, o chamado tecido não tecido. Até uma camiseta pode ser usada. Aí é preciso dobrar 2 vezes para ficar dupla face. Colocar elásticos, um de cada lado. Depois dobrar as pontas e puxar os elásticos. A máscara está pronta. O Ministério da Saúde adverte também: o uso da máscara é individual. Quando estiver com máscara, evite tocá-la na rua. Em casa, lave as mãos antes de tirá-la. Quando você for tirar a sua máscara, você tem que tirar por aqui, ó, pelo elástico. Ou você vai botar para lavar ou vai descartar. Não bota a mão aqui fora, tá? Aqui é proibido.
de botar a mão. Aqui, área contaminada. Para lavar, deixe de molho com água e água sanitária por 30 minutos. E tem que secar antes de usar de novo. Este infectologista reforça que as máscaras são uma proteção a mais. As medidas contra o coronavírus, como o distanciamento social e lavar bem as mãos ou usar o álcool gel, continuam e são fundamentais. Se houver necessidade, por exemplo, de ir num supermercado ou fazer uma compra de urgência, é importante, pode usar sua máscara, use sua máscara. Aí é o momento certo. Se você respeitar distância social, respeitar a etiqueta, né, de evitar o contato e mesmo assim você se colocar uma proteção facial, aí eu acho que é um elemento a mais, eu acho que está corroborando. Ele diz também que quando usamos máscaras, protegemos ainda mais o outro. Faz sentido todo mundo usar máscara, porque um protegeria o outro e a sociedade, a comunidade, meio que faz uma barreira grande de proteção contra essas gotículas e partículas que são eliminadas. Em vários lugares do Brasil, alunos do Senai estão consertando respiradores artificiais e devolvendo para os hospitais. A turma que entende de tecnologia já está reunida Brasil afora. Unidades do Senai se juntaram a 10 grandes indústrias para fazer a manutenção de respiradores mecânicos que estão estragados ou abandonados. Os equipamentos podem ser entregues pelos hospitais em 25 pontos espalhados por 3 estados. Pode ser um sensor, pode ser a bateria, pode ser parte mecânica, pode ser uma limpeza. Acho que tem problemas que vão desde um simples problema até problemas onde vai custar uma peça alguns milhares de reais. Os equipamentos são mini computadores cheios de placas com muitos componentes eletrônicos. Agora, os técnicos do Senai estão rastreando os defeitos e tentando resolver até a falta de peça. Nós vamos poder usinar essa peça, poder fazer impressão 3D, poder fazer toda a confecção necessária, mesmo no caso de ventiladores que sejam de modelos antigos, que não há peça de reposição. Vai ser um esforço de guerra no sentido de dar prontidão para todos os equipamentos que salvam vidas. É um mutirão de técnicos em manutenção e engenheiros especializados em equipamentos médicos para devolver os respiradores funcionando para os hospitais. Muitos pacientes com sintomas graves do novo coronavírus dependem desses equipamentos para sobreviver. O respirador mecânico leva o oxigênio puro, aquecido e umidificado para os pulmões do paciente e elimina o dióxido de carbono, que sai da expiração e é filtrado antes de ser jogado no ambiente para evitar contaminação. No país, há cerca de 3.600 respiradores fora de operação. Podem ser uma ajuda e tanto para combater os efeitos provocados pelo coronavírus. A ventilação mecânica vem como um suporte artificial que ele consegue jogar o ar para dentro do pulmão para que faça essa troca, seja viável, oxigene o sangue do paciente e esse ar saia e até ele passar esse processo inflamatório e possa respirar sem os aparelhos. E uma medida de restrição em Fernando de Noronha. O governo de Pernambuco suspendeu a entrada no arquipélago de turistas e moradores, temporários ou permanentes. A medida deve começar a valer no próximo dia 5 de abril e vigorar inicialmente por 15 dias. A saída de moradores e trabalhadores continuará autorizada. Agora a gente vai falar de Estados Unidos. Em apenas 2 semanas, quase 10 milhões de pedidos de seguro-desemprego. O Ismar Madeira está em Nova York para nos atualizar as informações por lá. Boa noite, Ismar. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que 6 milhões e 600 mil americanos pediram seguro-desemprego pela primeira vez na semana passada. Foi o dobro da semana anterior. Até o mês passado, a pior semana para o número de pedidos de seguro era de 695 mil em 1982.
O estado de Nova York continua sendo o epicentro da epidemia no país, com 1.562 mortes. O governador Andrew Cuomo disse que, se não receber mais ventiladores respiratórios, pode faltar equipamento dentro de 6 dias. Enfermeiras protestaram na porta de um hospital da cidade e exigiram equipamentos de proteção individual. E com o gargalo no sistema funerário, Nova York montou 45 necrotérios móveis. Os prefeitos de Nova York e de Los Angeles sugeriram aos moradores que usem máscaras nas ruas para evitar a propagação do vírus. Nos próximos dias, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças deve atualizar a recomendação. Mas o governo Trump parece estar em conflito sobre o uso da máscara. O presidente Donald Trump fez um novo teste e, mais uma vez, deu negativo. Enquanto isso, o país bate recorde mundial de mortos por Covid-19 em apenas um dia, com 1.169 casos, 1.169 mortes, e registra o maior número de casos confirmados no mundo, mais de 244 mil. A crise também está atingindo em cheio a corrida presidencial. Prévias para a escolha do candidato democrata que vai enfrentar o Donald Trump neste ano foram adiadas. E nesta quinta-feira, o partido adiou a Convenção Nacional de julho para agosto. Renata. Muito obrigada, Ismar. A gente continua em Nova York, desta vez para conversar com o comentarista Guga Chakra. Guga, boa noite. Os economistas estão dizendo que essa é uma recessão sem precedentes, inclusive nas características dela, porque normalmente outras coisas vão acontecendo e depois vem o tombo no emprego. E aqui o tombo no emprego está acontecendo na porta de entrada. Exato, Renato. Boa noite a todos. É assustador. Para fazer uma comparação, Renato, o Ismar estava falando agora, foram 10 milhões de empregos perdidos nas últimas 2 semanas. Nessa sexta-feira vai ser anunciada a nova taxa de desemprego que já vai disparar, isso levando em conta que não deve incluir os dados da última semana, porque a pesquisa é feita um pouco antes. A gente vai ver explosão mesmo em maio, mas até março a taxa de desemprego era 3,6%. É possível, Renata, que nessa sexta-feira já esteja em 2 dígitos. Para comparar com 2008, a crise foi ali, o auge da crise da Lehman Brothers foi em setembro de 2008, começou um pouco antes da deterioração, mas ali foi a grande queda. A taxa de desemprego foi chegar no topo só mais de um ano depois, em outubro de 2009, quando bateu 10%, quer dizer, foi algo progressivo, mês a mês iam se perdendo os empregos, mas jamais, não dá nem para comparar com o que aconteceu agora. É completamente inédito pensar que a economia americana, quer dizer, em 2 semanas perderam 10 milhões de emprego dessa forma por causa da pandemia. E a grande questão, Renata, é que a economia não vai ser solucionada enquanto não houver uma solução para a questão do novo coronavírus. Até lá, a gente vai ficar nessa oscilação, mas tendendo para baixo. E mais milhões de empregos podem ser perdidos nos Estados Unidos e também em outros países. A Europa também já está divulgando dados impressionantes da queda do emprego. E nos países emergentes, talvez o cenário seja ainda mais grave, Renata. Muito obrigada, Guga. O Guga terminou falando da Europa, pois bem, a União Europeia decidiu, vai socorrer os países mais afetados pela pandemia. Cada centavo contra a pandemia. A Comissão Europeia quer raspar todos os euros disponíveis no atual orçamento para apoiar trabalhadores e empresas. Ursula von der Leyen fala num novo plano Marshall, uma referência ao projeto que ajudou a reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra. A presidente da comissão propôs ainda um fundo de 100 bilhões de euros e a simplificação das regras para o acesso ao financiamento. Ela ofereceu tudo isso e um pedido de desculpas aos países membros mais atingidos pela crise. Semana passada, Itália e Espanha pediram a criação do chamado Eurobond. Os países membros levantariam juntos empréstimos no mercado financeiro, uma emissão conjunta de títulos da dívida. A Alemanha e a Holanda resistiram à ideia, que tornaria os empréstimos mais caros para os países mais ricos do bloco. O primeiro-ministro italiano chegou a mandar um recado para o governo alemão. Estamos escrevendo uma página da história da humanidade e não um manual de economia. Noi non stiamo scrivendo una pagina di un manuale di economia. Stiamo scrivendo una pagina di un libro di storia. A Itália é o país mais devastado pela Covid-19. Tem quase 14 mil mortes.
O relatório da ONU estima que até 25 milhões de empregos poderiam ser perdidos em todo o mundo por causa da pandemia. O impacto econômico cria previsões terríveis em vários países, mas na Espanha já é uma realidade. A quarta maior economia da zona do euro perdeu mais de 800 mil empregos em março, o pior mês desde que começaram a contar empregos na Espanha. A crise financeira de 2008 levou 100 dias para criar essa mesma quantidade de desempregados. Principalmente o turismo não resistiu ao confinamento da população, mas é o que está fazendo a diferença. A coordenadora da emergência da Espanha avisou que o isolamento social reduziu o aumento do número de pacientes nas UTIs. Maria José Sierra espera uma queda no número de mortes e de contágios nos próximos dias. E o país precisa dessa queda. A quinta-feira teve 960 mortes, novo recorde, elevando o total de vítimas da Covid-19 para além de 10 mil. O governo espanhol fez o que a OMS recomenda: isolamento e proteção social. E o primeiro-ministro tinha anunciado um pacote de estímulos de mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, 20% do PIB espanhol. É para o mercado enxergar bem a mão visível do Estado. Vamos agora para a Ásia. O número de casos começa a acelerar no Japão, onde está o nosso correspondente Carlos Gil. Boa tarde, Gil. Ontem nós conversávamos aqui que a China, onde tudo começou, voltou a emitir sinais preocupantes. E novos sinais hoje. Conta para nós. É isso, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. As cidades chinesas estão se preparando para uma possível segunda onda de infecções. Ontem a gente falou aqui do município que se isolou pela segunda vez, uma cidade de 600 mil habitantes. Agora, Xangai, que tem 25 milhões de habitantes, é o centro financeiro do país, voltou a fechar alguns pontos turísticos, preocupada com os casos importados, das pessoas que vêm de fora. E mais de 160 mil estrangeiros moram em Xangai e muitos começam a retornar à cidade. Em Wuhan, onde o vírus foi detectado pela primeira vez, os moradores vêm sendo orientados a continuar tomando medidas de precaução porque, segundo as autoridades, o risco ainda é alto. Hong Kong vai estabelecer, a partir de hoje, um toque de recolher, a gente lembra, hoje já é sexta-feira na Ásia, né? Um toque de recolher para bares e restaurantes que terão que fechar as portas depois das 6 horas da tarde, ampliando as medidas de distanciamento social. Medidas que são cobradas por governadores e boa parte da população japonesa diante do aumento no número de casos por aqui. Tóquio registrou nessa quinta-feira novo recorde de casos num só dia, 97. Mas o primeiro-ministro continua a dizer que não vê razão para decretar estado de emergência. Em vez disso, Shinzo Abe anunciou a distribuição de milhões de máscaras de pano que podem ser lavadas e reutilizadas para suprir a falta de máscaras descartáveis nas farmácias. Mas essa decisão foi criticada nas redes sociais, porque não haverá máscaras suficientes para todas as famílias, a média de 2 máscaras por família, e porque muitos defendem que o governo deveria promover o isolamento obrigatório, que não foi instituído no Japão. A Associação de Médicos do Japão foi mais uma entidade a pedir publicamente pelo estado de emergência, por temer falta de leitos em casos de crescimento rápido e exponencial do surto aqui no país. O estado de emergência permitiria, entre outras ações, que prédios públicos fossem adaptados para hospitais de campanha, Renata. Obrigada, Gil. Voltando agora para mais perto do Brasil, o Banco Mundial liberou nesta quinta-feira um empréstimo de emergência para o Equador lidar com a epidemia. Ontem nós mostramos uma situação de descalabro em Guayaquil, com o sistema de saúde e o sistema funerário em colapso na maior cidade do país. Ariel Palacios está em Buenos Aires e acompanhando esse assunto para nós. Boa noite, Ariel. Foram 450 corpos retirados das ruas só nesta quinta-feira. Pois é, Renata, boa noite a todos. O Equador está sendo chamado de a Itália andina, isso em referência ao crescimento acelerado dos infectados e mortos pelo novo coronavírus. Desde o primeiro caso, surgido dia 29 de fevereiro, as autoridades equatorianas registram oficialmente 3.163 casos com 120 mortos, mas 70% das pessoas infectadas estão na província de Guayas e sua capital provincial, Guayaquil, que tem quase 3 milhões de habitantes. E os sistemas de saúde funerário entraram em colapso. Hoje, após o escândalo internacional com corpos abandonados nas ruas, as Forças Armadas entraram em ação para ajudar a recolher os cadáveres e para desinfectar as ruas de Guayaquil.
Nesta sexta-feira, começam as obras de construção daquilo que o presidente Lenín Moreno chamou de campamento para as pessoas caídas na pandemia. Teria, a princípio, um cemitério, na realidade, capacidade para 2.500 a 3.500 túmulos. Obra que vai contar com parte dos 20 milhões de dólares liberados pelo Banco Mundial. Dinheiro com juro baixo e 11 anos de carência. Já no Peru, que teve 17 mortes só nesta quinta-feira, de um total de 55, o presidente Martín Vizcarra criou uma medida sui generis para diminuir a circulação de pessoas, com a ideia de que saia apenas um integrante da família por dia para ir nas farmácias e nos supermercados. O presidente Vizcarra decretou um sistema de rodízio. Mulheres poderão sair de casa nas terças, quintas e sábados. Os homens nas segundas, quartas e sexta. No domingo, todos ficam em casa, só podem sair em caso de emergência de saúde. O presidente destacou que serão dadas orientações especiais para que os militares e policiais que patrulham as ruas respeitem os homossexuais e os transexuais. Renata. Muito obrigada, Ariel. Daqui a pouco, os trabalhadores que fazem serviços de entrega de aplicativos. E já no próximo bloco, o governo finalmente publica a lei que permite auxílio aos trabalhadores informais. Sabonetes Rexona antibacterianos te protegem e eliminam até 99,9%